a palavra do Senhor também vai dizer que o Senhor Deus, Ele mesmo tinha cerrado a madre de Ana. E quando eu cheguei nessa parte, irmãos, eu confesso que eu muito recebi da parte de Deus, porque Ana, ela não gerava, não era por falta de desejo. Ana, ela não gerava, não era porque seu marido não queria. Ana não gerava, muito menos porque sua rival, porque Penina não queria. A Bíblia, a palavra do Senhor, e ainda faz a questão de enfatizar, repetindo por 2 vezes, dizendo que Ana, ela não gerava, porque o próprio Deus tinha cerrado a sua madre. Aleluia! E quantas vezes, quando paramos para aplicar a palavra do Senhor nas nossas vidas, no nosso cotidiano, quantas vezes possa ser que você esteja nos ouvindo, esteja passando por um cenário de escassez, a sua família esteja em conflito, por um cenário que todos estão sentindo a falta de algo. E você talvez se pergunte, mas eu já fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu trabalho, eu corro, eu batalho, eu me esforço, eu estudo, mas parece que nunca eu alcanço aquele desejo, aquele objetivo. Mas deixa eu te dizer, é porque tem coisas nas nossas vidas que transcendem ao nosso esforço. Tem coisas na nossa vida que não dependem de nós, depende se Deus quer ou se Deus não quer aquela situação. E quando a gente vai e continua a estudar essa passagem, a gente começa a entender. Deus, Ele não tinha tirado o direito de ser mãe a Ana até então, naquele momento. Não foi porque Ele era um Deus mau. Não era porque Ele queria ver Ana sofrer, Ana padecer de faltas. Não foi por causa disso. Porque Deus tinha um propósito muito mais além, que a gente vai entender. A gente vai entender com o passar dos versículos, e eu te convido a acompanhar na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor no versículo 7 vai dizer que Ana, ela vivia aquilo ano após ano. Aquela situação, aquele conflito familiar se estendia por muitos anos, porque a Bíblia diz assim, e sua competidora excessivamente a irritava para embrabecer, enquanto o Senhor lhe tinha encerrado a madre. Verso 7. E assim o fazia ele de ano em ano. Era um conflito que se arrastava durante anos. Era um problema que já era existente naquela família por anos. Quanto ela subia à casa do Senhor, e assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. E quando eu cheguei nesse trecho, eu entendi que o conflito que Ana vivia na sua história, na sua vida, não era só um conflito externo com outras pessoas do seu meio, mas aqui demonstra que o conflito da vida de Ana também era um conflito externo, porque quando a Bíblia diz que ela não comia e ela não bebia, nós podemos entender que Ana, ela já dava sinais de uma mulher oprimida, uma mulher deprimida, depressiva, que não tinha mais força. Ela estava tantos anos passando por aquela dificuldade, naquela batalha, que ela já não se via mais com forças. E a palavra do Senhor vai dizer que ela nem comia e nem bebia. Aleluia! Até que Eucana chega para Ana e diz assim, Ana, por que choras? E por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E quando eu li essa passagem, me veio ao coração fortemente a história de uma outra mulher, a mulher samaritana. Porque quando a Bíblia vai dizer no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 4, vai começar a relatar a história daquela mulher, o encontro que Jesus teve com aquela mulher num poço de Jacó. E vai dizer que aquela mulher foi ao meio-dia justamente para se esconder das outras pessoas, para evitar o contato social, que também já é outra característica de quem está vivendo um período difícil da sua vida, mais deprimido, mais triste, porque procura se isolar. E aquela mulher foi ao meio-dia justamente para não ter contato social com ninguém, ela não queria ser encontrada por ninguém.
Ela não queria que ninguém soubesse, descobrisse os seus conflitos, a sua situação social, a sua situação familiar. Mas veio um dia que o próprio Jesus foi ter o encontro daquela mulher no poço. E a palavra do Senhor vai dizer, no capítulo 4, a partir do versículo 10, a gente vai ver que começa ali um diálogo entre a mulher samaritana e Jesus. E Jesus começa a dizer a ela, me dá desta água. Me dá desta água. E ela começou a botar dificuldade, dizendo assim, como é que um judeu está falando comigo, samaritana? Por questões históricas, isso não deveria acontecer. Mas Deus, quando quer fazer, Jesus, quando quer alcançar uma pessoa, uma família, Ele quebra protocolos, porque Ele está interessado em saciar a sede daquela mulher, de resolver a causa daquela mulher. E aí ela começa a dizer, e Ele faz assim, se tu soubesse, mulher, o que Deus tem para ti. E eu comecei a fazer um paralelo entre a mulher samaritana e a vida de Ana. Eu acredito que Deus olhava para Ana naquela situação e dissesse, mulher, se tu soubesse o que eu tenho para ti, tu estás chorando pedindo um filho, mas eu tenho um poder suficiente para te fazer mãe de muitos. Porque a palavra do Senhor a gente vai entender que mais na frente, Deus, Ele atende a oração de Ana e não dá só Samuel a Ana, não. Deus dá outros filhos a Ana. No cântico de Ana, no verso seguinte, Ana está dizendo assim, olha, Deus faz a mulher estéril ser mãe de filhos. E a falta de filhos ali, a gente pode entender que não é só filho, a parte filho física sanguínea, não. É a falta que você tiver. Você pode estar apresentando a tua causa a Deus, dizendo assim, mas Deus, eu não tenho isso, eu sinto falta disso. E Deus no seu trono está dizendo, querido, querida, se você soubesse o que eu tenho para lhe dar. Talvez você está se questionando, dizendo, Deus, está chegando o fim de mais um ano e eu continuo nesse conflito, seja num conflito familiar com o seu meio externo, ou seu conflito íntimo, interno, você com Deus, dizendo assim, Deus, mais um ano se encerra e eu vou estar com esse conflito. E Deus está dizendo, meu filho, minha filha, se você entendesse o que eu tenho para você, porque a palavra do Senhor vai dizer que os pensamentos do Senhor são maiores. Vai muito mais além do que nós podemos entender. Enquanto Ana estava chorando por um filho, Deus já sabia na sua grandeza que ela não seria só um filho, não. Que ela seria a mãe de um profeta. De um homem que foi importantíssimo na história de Israel, na história bíblica, no registro bíblico. Porque a visão de Deus vai mais além. Mas a gente vê, se a gente for pensar sobre a posição, dentro de um conflito, a posição de cada integrante da família, a gente vai extrair grandes lições. Porque Penina, ela tinha um conflito, mas ela escolheu, porque é escolha. O conflito pode chegar na nossa vida, mas somos nós que escolhemos como vamos nos portar diante do conflito. Penina, ela escolheu fazer da dor dela, a amargura dela, ser a amargura dos outros também. Penina era uma mulher amargurada. E como se já não bastasse a sua própria amargura, ela tinha necessidade de que a outra também fosse amargurada e atribulada como ela fosse. E tem gente que, infelizmente, é assim. Passa por suas tribulações, pelos seus conflitos, que é pertinente a todos. Todos nós somos sujeitos a passar tribulações, conflitos e provações. Mas Penina, ela escolhe fazer da tribulação dela a tribulação de Ana. Porque ela faz assim, é como se ela tivesse assim, eu não estou satisfeita, mas tu, Ana, tu também não vai estar, não. Se eu não tenho, Ana, então eu também tenho que passar no teu rosto o que tu também não tem. Veja que situação. Então ela escolheu fazer da dor, do dilema dela, a dor e o dilema de outra mulher. E se a gente olha para Ana, nós podemos observar pela palavra do Senhor duas posições de Ana. E eu quero já caminhar para encerrar. Mas veja, Ana, ela tem dois momentos diferentes na história. Ana, a princípio, recebe aquela afronta de Penina e ela se fecha.
ela engole as suas emoções. Quando eu li esse trecho que diz assim, que Ana não comia e não bebia, eu pensei, eu acho que Ana não sentia fome nem sede, porque ela engolia as suas emoções. Ela estava engolindo sua tristeza, a afronta que ela estava recebendo, ela estava pegando tudo aquilo e abraçando para si. E foi durante anos, porque em ano eles subiam e se repetia a mesma situação naquela família. Mas o que muito me alegra é o que está bem abaixo, no verso 9, que diz assim: então Ana se levantou. Aleluia! E a gente pode fazer um divisor de águas entre o verso 9 e depois do verso 9. Porque na nossa vida é assim. O Senhor, Ele permite o conflito chegar, as situações inesperadas da vida chegar. Mas Ele também espera que nós tomamos uma posição. Qual é a posição que você tem tomado diante do conflito que tem assolado a sua família? Você é o Cana que só vê o conflito acontecendo? Você é Penina que está botando mais lenha na fogueira? Dando a sua boca, emprestando sua boca para estar afligindo a outros? Para estar atribulando a outros? Ou você é Ana? E qual posição você está, querido, querida? Qual é a sua situação nesta tarde? Deus, eu creio que Deus me trouxe aqui nesta tarde para te perguntar. Você precisa tomar uma posição. E qual é a sua escolha? Você vai passar o resto da vida sem comer e sem beber, engolindo suas emoções? Ou você vai fazer como o segundo estado de Ana? Você vai se levantar. Oh, aleluia! E quando Ana ela levanta certa de onde ela vai. Aleluia. E a palavra do Senhor, eu vou correr por causa do horário, diz que Ana, ela vai até o templo. Ana comeu, ela se levantou e depois de comer e beber foram até Siló. E ali estava o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E mais na frente vai dizer que Ana, ela foi ao templo. Mas a gente entende que nem todo momento da história nós tivemos templos físicos de paredes, o templo que nós somos acostumados hoje em dia. Pela história a gente entende que era onde a arca estava. Ali era onde era prestado os cultos, os sacrifícios. E quando nós pensamos sobre a Arca da Aliança, nos fala sobre a presença de Deus. E Ana, quando ela levanta e vai até o templo, é como se a Bíblia estivesse nos dizendo, e Ana foi até a presença de Deus. Até que enfim Ana se levantou e foi ter com quem poderia resolver a sua causa. Ana, ela colocou diante de Deus, dizendo, olha Deus, tu sabes que eu não tenho, Senhor, que esta é a minha falta, esta é a minha necessidade. E eu acredito que Deus estava dizendo, agora sim, Ana, agora sim você está tomando a postura, a posição correta, que é estar aos meus pés. Na verdade, Ana foi até Deus, até a presença de Deus, por causa de uma falta, de uma necessidade física. Mas Deus, em seu propósito muito maior, estava esperando, porque Ele queria receber, era a alma de Ana. Ele queria receber o coração de Ana. Ele queria era fazer um tratamento em Ana, de dentro para fora. Deus, Ele não está só preocupado com as nossas faltas físicas, com as nossas necessidades humanas. Ele tem poder suficiente para suprir todas as nossas necessidades, porque Ele traz existência o que não existe, porque Ele é o dono do ouro e da prata, e aquilo que parece ser tão grande diante de nós, para Deus não passa de um sopro. Mas Deus, Ele permite as circunstâncias se levantar os vendavais, porque Ele quer se utilizar dessa circunstância, desse propósito, para te trazer mais para pertinho. Deus, Ele podia muito bem nem fazer com que Ana fosse estéril. Ele podia muito bem ter dado Samuel a Ana, filhos a Ana, muito antes dela até mesmo suplicar, orar. Ele tem poder, ele podia dar porque ele queria dar. Mas ele permitiu Ana passar pela escassez. Mas ele permitiu Ana passar pelo sentimento de falta.
para que ela se achegasse a Ele, para que ela entrasse na presença dEle. Será que você, querido, querida, nesta tarde já consegue compreender o que Deus, Ele tem tratado ao meu e ao teu coração? Deus, Ele não está preocupado com as tuas faltas humanas, com as tuas necessidades humanas, porque isso diante de Deus não é nada. O que Deus quer é receber você na presença dEle. Ele cria a situação, Ele cria o cenário para que você se levante, tome uma postura e vá buscar a presença do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E eu muito me alegro que Ana, ela vai ter com Deus, ela busca a presença do Senhor e ela não sai da mesma maneira, porque ela alcança aquilo que ela foi buscar com sinceridade diante de Deus. E enquanto eu estava lendo, meditando nesta palavra, Deus trouxe ao meu coração a águia. A águia, para que se você não sabe, a águia, ela procura fazer o seu ninho no mais alto abismo. E ali bem na ponta ela coloca o seu ninho e vai cuidando dos seus filhotes. Mas chega um momento que ela simplesmente pega aqueles filhotes e joga abismo abaixo. Ela mesmo induz os filhotes àquela situação que parece ser tão perigosa. Mas o intuito daquela águia não é perder ou matar os seus próprios filhotes. O intuito daquela águia é induzir o filhote ao crescimento. Será que você consegue entender nesta tarde? O processo de sofrimento dói. O processo de crescimento provoca dores, incômodos, porque nós saímos da nossa zona de conforto. O conflito, quando chega, ele está nos arrancando da nossa zona de conforto. Ele está arrancando a situação que aparentemente parece ser tão tranquila, águas brandas, mas não é porque quer para matar, que quer acabar, não. O intuito de Deus permitir a tribulação e o conflito chegar na tua vida ou na vida da tua família, não é para que seja o fim, para tudo se acabar e você perecer, não. O intuito de Deus, o trabalhar de Deus é para que haja crescimento. Aleluia! Aleluia! E quando eu comecei a pensar sobre crescimento, eu comecei a lembrar, o meu filho está próximo de completar seus 6 anos de idade. E por volta dos 3, 4 anos, ele acordava de madrugada chorando e dizendo que estava sentindo dores nas pernas. E muitas vezes ele dizia, mamãe está doendo, mamãe está doendo. E um dia eu fui à pediatra e disse, doutora, meu filho sente tantas dores nas pernas. E aquela pediatra sorriu e disse, mãe, você já ouviu falar sobre a dor do crescimento? A dor do crescimento. E quando eu estava meditando nesta palavra, eu disse, Deus, quantas vezes é assim nas nossas vidas. Nós passamos por momentos de dores, de tribulação, de dificuldade, mas é porque nós estamos crescendo. Aleluia. O crescimento é espiritual, é Deus nos dando, aprimorando a nossa vida com Ele, nos trazendo mais para pertinho, nos colocando em comunhão, independência de Deus. Esta situação que está passando, este conflito que tem chegado até a tua casa, querida, querido, eu quero te dizer uma palavra de Deus nesta tarde, te dizer, acalma o teu coração. Isso não é para destruição, isso não é para a morte, para acabar com sua família ou acabar com você, não. É Deus te convidando. Aleluia. Há momentos na nossa vida que Deus, Ele nos convida a estar mais próximo. O Senhor, Ele cria uma circunstância para nos conduzir à sua presença, para que lá nós possamos crescer na nossa vida espiritual, passar a ter mais intimidade de Deus, passar a conhecer mais de Deus. Antes nós sabíamos pelo que ouvíamos falar, mas hoje nós sabemos pelo que nós vemos, pelo que nós testificamos, pelo que nós vivemos. São os nossos próprios testemunhos que nós passamos a gerar na presença de Deus. Porque é isso,
a dificuldade, o conflito na vida do crente vem para produzir paciência, para produzir esperança, para produzir crescimento espiritual. Então acalme o seu coração, que 2024 não seja mais um ano de sofrimento ou de conflito, mas que seja o ano que você faça como Ana fez no versículo 9, em que você se levantou, tomou uma atitude, entrou no altar, na intimidade com Deus, e aguarde que haverá resposta para ti e para a tua família. Amém.